Cordeiro de Deus, sou o Cordeiro de Deus. Nesse momento, mais uma vez, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Lia, a qual eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor e pude eu me consertar em muitas coisas que eu julgava serem sem significado. Mas o Senhor mostrou para mim que por causa das mínimas coisas poderei perder a minha coroa. Eu, irmãos, aceitei Jesus quando eu tinha já 3 anos de convertida, que eu era crente, e eu achava assim que eu era assim uma irmã certa, que eu agia certa diante de Deus, o que eu estava agradando o Senhor, né? Então, comecei, mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Batizado no Espírito Santo, eu já era. Aí eu falei assim para Jesus: Senhor, está faltando alguma coisa, Jesus, o que é? Senhor, eu não quero perder meu tempo. Senhor, eu não quero perder meu tempo aqui na igreja, Jesus. Porque o Senhor sabe de onde Ele me tirou. Meu pai era espírita, na minha casa ninguém era crente. Aí eu aceitei Jesus e fiquei com o Senhor, mas eu sentia assim um vazio ainda, mesmo sendo batizado no Santo Espírito do Senhor, eu sabia que alguma coisa me faltava. Aí comecei a orar. Eu ia cedo para a igreja, eu ia tarde, eu ia de noite. Então eu orava ao Senhor e falava: Jesus, eu quero ver como é que está a minha vida espiritual diante de Ti. Senhor, eu quero ver como é que é a minha vida diante do Senhor, se Tu estás se alegrando de mim. Aí, irmãos, eu tinha aqui que eu não sou branca, sou assim morena, mas eu tinha uma divisão, as pessoas pretas para mim era separada, eu não tinha amizade com gente de cor, né? Então eu comecei a orar, fiquei preocupada com aquilo, falei: mas Senhor, nós todos servimos um Deus vivo, um Deus só. Senhor, tira isso de mim, me revela como está a minha vida. Eu tinha meus defeitos, mas eu achava que eu era santa diante de Deus, eu achava que eu estava certa. Então eu tinha minhas amizades na igreja, tinha as irmãs, o grupinho, que era assim fofoqueira igual eu, né? Ficava olhando o defeito dos outros. Se me perguntasse qual era a mensagem do culto, eu não sabia. Mas se perguntasse que cor que era o sapato da irmã, isso eu podia responder. Então, 3 dias antes do Senhor me arrebatar e me levar lá, tinha uma irmã chamada Maria. E ela era preta que alumiava. E essa irmã, não sei porquê, talvez lá por causa desse mistério que Deus tinha comigo, eu tinha assim um pouquinho de amor na irmã. Não era assim, aquela coisa exagerada, mas eu tinha um pouquinho de amor nela. Aí quando foi um dia, eu soube que ela estava doente. Aí Jesus me falou: vai lá orar por ela. Eu fui, eu e minha companheira de visita. Aí eu fui com todas as minhas fraquezas, fui orar pela irmã. Quando eu cheguei lá, na porta assim da casa da irmã, Deus revelou para mim que ia levar aquela irmã. E ela era companheira do coro, ela cantava comigo no coral. Então eu falei assim para minha companheira: Jesus vai levar essa irmã. E a irmã que estava comigo falou: será? Eu falei: vai. Orei por ela de manhã, meio-dia. O Senhor, ela foi para o hospital, às 6 horas da tarde, o Senhor levou ela. Aí, quando o anjo veio para me levar no céu, para me mostrar a minha vida, que eu estava pedindo tanto ao Senhor, eu já estava orando há 8 meses. Orei 8 meses para o Senhor revelar como que eu estava diante dele, se ele estava contente comigo, com as minhas obras. Um dia eu estava num círculo de oração, aí Jesus mandou o varão de branco, chegou assim aquele varão de branco e falou para mim: vem, hoje tu vai ver a tua vida como está diante de Deus. Eu falei: vou eu hoje para onde? Ele disse: você não quer ver a sua vida? Eu disse: eu quero. Ele falou: então venha. Aí aquele varão era tão bonito, todo de branco, mas era linda as vestes dele. Então aquele varão chegou assim e sorriu, é um varão bonito. Eu fui, acompanhei ele. Eu via meu corpo ficando de joelho no ciclo de oração, e eu via eu subindo junto com aquele varão. Ele falava assim: não olhe para trás, venha. Aí ele foi me levando. Aí, irmão, além desse azul que nossos olhos contemplam no céu, tem um outro azul que nossos olhos carnais não podem ver. Quando nós subimos, nós chegamos lá em cima, eu comecei, já estava bem pertinho do céu, eu comecei a ouvir aquele hino. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Aí eu vi uma porta muito estreita, uma portinha pequena, estreitinha a porta do céu. Lá não entra bagagem, lá não entra pecado, nem crente que usa a capa da mentira e da falsidade. E eu usava a capa. Aí o anjo falou assim para mim, venha. Aí eu subi com ele. Quando a porta se abriu, nós entramos, tinha 2 varão, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, lá dentro do céu. Aí eu recebi um vestido branco, mais branco com a neve, e comprido, de manga comprida, e meus cabelos soltou-se. Aí quando eu entrei, o anjo me disse assim, aqui é o céu. Eu entrei, aí aqueles 2 varões que estavam na porta me saudaram, bem-vinda. Aí eu falei, que bonito, que maravilha. Lá na igreja também eles me saudam assim, bem-vindo, quando a gente vai visitar uma igreja. Ele falou, eu sei. Aí o céu é assim uma coisa maravilhosa que eu não sei explicar. É um mistério que eu não consigo. Quando eu conto, os irmãos podem notar, eu fico assim, sabe, emocionada, eu fico alegre, que eu estou revivendo de novo, eu entro lá no céu. Cada vez que eu conto isso aí, arrebatamento, é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, e os anjos estão aqui presentes, e o Senhor está me contemplando. Então, ele falava assim para mim, olha para o lado direito. Que eu olhei assim, o céu é bonito, é grande, maravilhoso. Aí eu vi uma areia branquinha. Aí eu falei assim, que é isso? Aí o anjo me falou assim, meta a tua mão aí, o que você pegar você tira. Aí eu tirei 2 maçãs verdes. Falei, tirei 2 maçãs. Aí ele falou assim, agora dá uma olhadinha. Quando eu olhei, eu vi uma irmã. Eu conheço até uma irmã que gosta de orar. Ela colocava a mão na barriga e gemia e colocava alguma coisa na areia. E eu disse, que é isso? E o anjo falou assim, são os frutos. Essa árvore dá fruto, mas só que ela está impedindo. E eu ia fazer isso. Eu ia tomar comprimido para mim não ter mais filho. Só tinha 2. E Jesus quis me dar 5. E como é que eu ia dar conta depois do último? Aí eu disse, então não pode? O anjo falou assim, não. Porque a árvore dá fruto, tem que deixar vir os frutos. Porque naquele dia Jesus vai perguntar, onde está o seu primeiro filho? Está aqui. Onde está o segundo? Está aqui. Cadê o terceiro? Está aqui. Cadê o quarto? Ah, esse eu não tenho. E aí, como é que você vai responder? Eu falei, sei. Aí eu entendi que Deus não queria que eu fizesse aquilo que eu ia fazer, tomar remédio. Aí o anjo falou assim, venha. Aí me levou assim, tem um varão de Nossa Senhora, uma coisa mais linda aquele varão, bonito. Aí ele tinha uma balança muito grande nas mãos, uma balança bonita, toda de ouro. Aí ele consertou o peso da balança e olhou para mim e deu um sorriso. E a balança ficou torta para o meu lado. E eu falei assim, anjo, a balança está torta. Ele falou assim, não está torta. É uma das suas falhas, um dos seus pecados. Você não quer ver como está a sua vida diante de Deus? Eu falei, eu quero. Ele falou, então, já está sendo pesado as tuas obras. Aí eu falei, Aí ele pegou e falou assim, venha. Deixei aquela balança. Aí fui para uma outra sala muito grande, uma coisa mais linda, bonita mesmo. Vi uma mesa e um livro branco bonito, e o livro estava aberto. Aí o anjo falou assim, olha, agora veja. Eu olhei assim, tinha um varão. Ele escrevia rapidamente, uma caneta escrevia os nomes e a outra mão apagava os nomes do livro. Uma escrevia e a outra apagava. Eu disse, por quê que essa está escrevendo e aquela mão está apagando? Ele falou assim, esses que estão sendo escritos são os crentes que estão aceitando Jesus agora. Estão chegando para entrar na guerra, né? Que a nossa vida com Cristo aqui no mundo, diante de Satanás, é uma guerra, né? E esse que está sendo apagado são os crentes desviados. Falei, e esses que estão querendo reaparecer a letra? Ele falou, são os desviados que Deus tem uma obra na vida deles e eles não dão lugar. Falei, e esse que está totalmente apagado, que não brilha mais? Ele falou, são os desviados que se afundam no pecado cada vez mais. E quando um crente vai falar para ele que ele tem que voltar para Jesus, ele fala assim, para mim não tem mais jeito, eu já tenho pecado demais. Mas tem jeito sim, só você querer.
Aí o anjo falava assim, sabe, todo crente que assiste televisão, o nome dele é arriscado desse livro aqui. Aí eu falei, então o meu tá arriscado, porque eu assisto televisão. Aí o anjo falou assim, ah, você assiste televisão? Eu falei, eu assisto. Ele falou, você não sabe que não pode? Eu falei, eu não sabia. Aí ele falou assim, não, todos os crentes que participar da mesa do Senhor e ir lá tocar no cálice de Satanás, o nome dele é arriscado desse livro aqui. Porque esse livro se chama Livro da Vida. Falei, ah, sei. Aí o anjo me levou assim, novamente, para um lugar mais bonito, assim, do lado assim. Aquele coral que era a coisa mais linda. E a irmã que estava regendo o coral, eu conheço ela está em Newark, chama Josefa. E eu via ela, eu falava assim, mas eu conheço aquela irmã. Eu via pelas costas. E o anjo permitiu, que ele falou, eu sei. Ela rege o coral. Todos que cantam lá embaixo, cantam aqui. Aqueles que tocam lá, vêm tocar aqui. Falei, é? Ele falou, é. Aí eu fiquei maravilhada, aquela revelação que eu estava tendo, e o anjo falou, venha. Me trouxe assim. Aí eu falei assim, mas me diga uma coisa, antes de você me tirar daqui. Ele falou, o que que é? Eu falei assim, eu quero ver se a irmã Maria está aqui. A irmã Maria era uma preta, que até lumeia. Ele falou assim, é? Eu falei, é. Ele falou assim, dá uma olhadinha no coral. Veja se você vê branco aqui, ou preto, grande ou pequeno. Aqui não é tudo igual? Eu falei, é. Ele falou, aqui todos brilham com a neve. Aí eu falei, ai, que coisa linda, é mesmo. Aí eu falei, mas então chama a irmã Maria, ela está aqui no coro? Ela cantava no coral comigo. Aí o anjo falou assim, ela está. Aí ele fez um sinal e saiu um componente do coral, mas aquilo era uma neve, aquilo brilhava da cabeça aos pés. Eu disse assim, não, anjo, isso daí não é irmã Maria, não. Aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Por quê? Ele, porque ela é preta. Ele falou assim, eu já não te disse que aqui não tem ninguém mais feio do que o outro, que aqui são todos iguais. Aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui é tudo igual. Pequeno, só aquela porta é estreita, você não viu? Não entra bagagem, não entra divisão. Aqui não entra pessoas que têm divisão assim das cores da pessoa. Aqui não tem, ninguém mais bonito que o outro, é tudo igual. Tem que ser tudo de um tamanho só. Eu falei, tá bom, mas então eu quero ver a irmã Maria. Ele falou, olha ela aí. Eu falei, não é essa, irmã Maria, porque aquela varoa estava de branco que brilhava. Aí ele fez um gesto assim e apareceu a irmã Maria tal como ela era aqui, preta. Ela olhou assim pra mim, eu falei, irmã Maria. Quando eu fui para abraçar ela, ela sumiu. Aí eu falei, ela correu. Ele falou assim, não, ela já passou o Jordão, você ainda não. Você está aqui só para ver as suas falhas, ver aqui como é gostoso, que eu vou te mostrar a sua vida como é que está diante de Deus. Eu falei, é mesmo. Aí ela voltou pro coral, eu deixei. Aí o anjo falou assim, vem comigo. Me levou para uma sala bonita, muito grande, enorme, linda. Aí ele falou assim, dá uma olhadinha nesse lado. Quando eu olhei assim, eu vi um altar de colocar coroa. Aquela coisa mais linda, que as de cima parecia coroa de rei, aquelas grandes, bonitas, aquelas pedras enfeitadas, aquela coisa mais linda. Aquelas pedras brilhavam assim que doía minhas vistas. E eu disse, de quem é essas coroas? É de rei? Ele falou assim, não, isso aqui são daqueles que choram pela obra do Senhor, aqueles que batalham, aqueles que são apedrejados, aqueles que têm amor pelas almas. Falei, de quem é essas de cima, as mais bonitas? Ele falou assim, é de pastor, é de presbítero, é de diácono, é de irmãos que esforçam evangelistas, é de missionários, esforça para a obra de Deus ir para frente. Falei assim, e das irmãs do círculo de oração? Que eu era do círculo de oração também. Ele falou, as irmãs do círculo de oração estão aqui, ó. Aí ali na fileira de baixo tinha coroas que tava a coisa mais linda, cada pedra bonita, mas tinha outras que estavam feias, tinha outras que tinha duas pedrinhas só, e outras que tinha uma pedrinha só, e outras que não tinham nenhuma pedrinha. Aí eu falei assim, e daquelas irmãs que ficam no banco, assim, que não dá nem glória a Deus, não faz nada pro Senhor, fica assim, às vezes igual eu ficava só olhando o defeito dos outros, né? Aí ele falou assim, dá uma olhadinha mais abaixo. Mas, irmã, que decepção. Quando eu olhei assim, a coroa não tinha nenhuma pedrinha, as coroas estavam feias, sabe? Aquelas são das irmãs que não fazem nada. Aí eu falei assim, Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou assim, quanto mais faz alguma coisa pro Senhor, mais enfeite ganhará na coroa. Eu falei, que coisa mais linda. E qual que é a minha? Que ele disse, a sua é aquela. A minha não estava assim tão bonita como aquelas que eu tinha visto,
mas eu ainda queria, era minha. Aí eu falei, então eu vou pegar, é minha. Eu já estava com um vestido muito bonito, um sapato especial. E quando eu fui pro lado do altar das coroas, o anjo tinha 2 varão guardando assim o altar de coroa. Ele falou, não, cruzaram uma espada na frente. Falou, não pode tocar em nada. Eu falei, como não pode? É minha? O anjo falou, eu sei, mas você não pode pegar agora. Eu falei, mas eu quero, é minha. Ele falou, é sua, se você lutar por ela. Porque todos aqueles que vão receber a coroa aqui tem que lutar por elas para conseguir. Eu falei, é? Ele falou, é. Aí eu fiquei assim, que eu queria pegar a minha coroa. Ele disse, vem. Aí me levou para um outro local, que o céu é muito maravilhoso. Lá a gente não anda, sabe? A gente não pisa no chão. Se sei lá, é uma coisa tão maravilhosa. Eu não sei explicar para quem estiver ouvindo essa fita. Eu não sei explicar como é gostoso. Eu sei que é maravilhoso lá em cima. E aqueles anjos servindo o Senhor, aqueles varão assim, é a coisa mais linda. Eu ouvi mistério lá que eu não posso falar. Eu vi coisas, o Senhor tem falado coisas para mim lá, que eu não posso contar tudo que eu vi lá em cima no céu. Aí eu olhei assim, vi um jardim bonito, que era a coisa mais linda. Tinha cravo, tinha rosa, sabe? Aí aquelas flores lindas assim, eu falei assim, eu vi uma margarida branca bonita, eu falei, vou pegar, que eu gosto de flores. Quando eu fui para pegar aquela margarida, ela se encolheu todinha. Aí eu disse assim, por que ela correu de mim? Aí o anjo falou assim, porque ela é santa e você ainda está no pecado lá embaixo. Você só está vendo como aqui em cima é bom, como é gostoso. Aqui não tem dor, aqui ninguém chora, certo? Aqui só há louvor. Olha, aí aquelas flores cantavam o corinho da vitória, o hino da vitória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Aí eu falei, que coisa linda, mas que jardim é esse? Ele falou, aqui é o jardim, é as crianças. Isso aqui são as crianças. Aí eu vi um grupo de jovens, sabe? Uma coisa mais linda. Ele falou, são os moços e as moças crentes que o Senhor tem trazido já para cá, aqueles que já partiram. Aí eu olhava assim, eu ficava maravilhada com aquilo. Aí ele falou assim, mas aqui só entra as crianças que são obedientes. Esse jardim aqui, aqueles que já sabem discernir o mal e fazem, vai ter que acertar a conta com o nosso rei. Dá uma olhadinha. Aí eu vi assim o mestre sentado lá, no meio daquele céu bonito, aquela coisa mais linda. Eu vi um trono de branco, que era coisa linda, que eu nunca tinha visto uma coisa bonita igual aquela. E também não me esqueço. Aí eu vi aquele trono assim bonito, aquele resplandecia, tão branco que era. Aí eu vi as vestes dele assim, eu vi assim debaixo do queixo para baixo. Se eu falar que eu contemplei a face do Senhor, eu minto. Que não vi, era só aquela lavareda de fogo que não conseguia nem olhar. Aquele fogo assim, e os varões tudo em volta, tudo para fazer a vontade do Pai. E eu vendo aquelas coisas lindas, aquelas coisas bonitas, e o nosso rei sentado ali. Aí o anjo falou, lá está o rei, aquele é Jesus. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, me leva até lá. Ele falou assim, não pode contemplar assim, eu vi assim as vestes dele, eu não vi o rosto, a face do Senhor. Sei que é bonito demais, mas eu não consigo explicar para os irmãos o que eu vi. Assim, não consigo, é muito mistério, muita coisa bonita. Aí eu vi assim, até o machucado, o sinal do cravo nas mãos dele. Aí eu falei, que coisa mais linda. Aí de volta tinha 4 varão. Aí ele falou assim, tá vendo esses 4 aqui? Eu falei, sim. Aí falou assim, quando o pai der ordem, esses 4 vai descer correndo. Assim, vai, pega os que são escolhidos de Deus nos 4 cantos do mundo. E esse que está com esse prato da banda na mão, que eu vi até a correia do prato na mão do anjo, ele falou, esse vai tocar essa trombeta, aquele vai bater aquele prato, e esses vão descer e pegar o que é do Senhor e trazer. Aí eu via tudo no jeito, já estava tudo no jeito, eu já falei, meu Deus, que coisa bonita, eu fiquei encantada com tanta maravilha que eu tinha contemplado. E aqueles varão tudo alegre, sorrindo assim, sabe aquele ar alegre para mim? Lá não tem tristeza, lá não tem choro. Aí eu vi um jovem, chama... E o Senhor falou, aí eu vi ele com a cabeça assim, deitado num travesseiro de pedra. Aí eu perguntei pro varão, por que ele está assim? Ele falou assim, ele toca, ele canta, mas agora veja o que ele está fazendo. Aí Deus mostrou o que o moço estava fazendo. Ele falou, você vai lá e vai dar um recado para ele assim,
tudo que o Pai mandar você falar, você vai falar. Só que ele vai desviar, mas ele vai desviar sabendo da verdade. Do sangue dele você vai estar inocente. E como de fato eu voltei e dei o recado pro jovem. E o moço está no mundo, mas ele está sabendo para onde ele vai, porque eu falei. Para o céu ele não vai, do jeito que ele está. Ele estava lá enganando os povos de Deus, mas o Senhor não deixa ninguém enganado. Então Jesus mostrou. Aí eu falei, que coisa, meu Deus. E eu contemplando aquelas maravilhas, eu estava encantada. Aí o anjo falou assim, venha. Me levou assim para um lugar muito bonito, onde surgiu aquele rio, aquela coisa linda, aquela água era assim cristal. E eu então, mais que depressa, puxei a barra do vestido que era comprido até os pés. Falei, eu vou entrar nessa água. E o anjo disse, não, não pode. Eu falei, por que não? Ele falou assim, se você passar esse rio, você não vai voltar. E só passa esse rio quem vence as tribulações. Falei, que rio é esse? Ele falou, esse aqui é o Jordão. Veja do lado de lá. Eu ia assim, mas eu vi aquele jardim que era a coisa mais linda. E vi aquele povo de branco, tudo calmo, cantando, tudo assim à vontade, sabe? Mas tudo no espírito. Eu falava, que coisa linda. E ele falou assim, quem só passa para lá, quem vence a tribulação. Se tu passar, tu não pode voltar. E você tem que voltar porque você ainda vai ter que ver sua vida como que está, suas faltas, se consertar para você vir pegar essa coroa aqui. Eu falei, e que cidade é aquela? Que era uma cidade que brilhava, era uma coisa mais linda. Aquele portão lindo, todo de ouro. Eu falei, mas que é isso? E ele falava assim, lá chama-se a Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. Para lá todos vai um dia. E eu falei, que coisa bonita. Era a Cidade Santa. Eu falei, Jesus, eu já vi essa cidade 3 vezes. Quando eu vou chegando perto, o Senhor fala aí, te prepara mais um pouquinho para mim entrar lá. Então, irmãos, eu fico assim, sabe, maravilhada, porque o céu é lindo. Aí o anjo me trouxe para aqui, para uma outra sala grande, bonita, e me mostrou uma mesa grande, toda coberta com uma toalha branca, aquilo dói as vistas, não tem nenhuma mancha. Tudo branquinho, e as cadeiras, tudo em fileirinha, assim. Aí eu disse, que lindeza. Ai, aonde é meu lugar? O anjo falou, seu lugar está ali. Ai, eu fiquei doida, eu queria sentar naquela cadeira. Quando eu fui pro lado da cadeira, assim, e o anjo põe uma espada na frente e disse, não toque nada. Eu falei assim, por quê? Meu lugar é minha cadeira. E ele falou, não. Eu falei, mas meu Deus, é minha coroa não deixou eu pegar, não deixou eu passar por rio, agora não deixa eu sentar. Ele disse, não pode, essa mesa está esperando a noiva chegar. Essa mesa está pronta para quando a noiva chegar. Só quando a noiva chegar, você vai sentar aí, se você for fiel. O anjo falava assim. Aí eu falei, que coisa bonita. Ah, eu não quero ir embora mais daqui. Aí eu comecei a ver aqueles mistérios, eu via coisas lindas, que o céu é maravilhoso, encanta a gente. Eu queria ir mais pro fundo, e ele disse, não, vem até aqui só. E eu vi muita coisa ali que eu não posso falar. Quisera eu falar, contar, mas não posso. Aquelas coisas lindas, aquelas coisas bonitas. Aí o varão falava assim, agora você vai ter que descer para você ver sua vida, como é que tá. Eu falei, eu não vou descer. E foi uma luta entre o anjo e eu, porque eu não queria descer. Aí o anjo me abriu assim o céu, como se fosse assim uma tampa de um poço, ele puxou e falou, dá uma olhadinha para baixo. Ah, meu Deus, quando eu olhei para baixo, que decepção. Aí só via aquela fumaça preta que subia assim, o Senhor contemplando tudo. O Senhor contempla cada coisa que só mesmo pela misericórdia, porque Ele é santo. E Ele mostrou os 4 cantos, eu pude contemplar de lá de cima os 4 cantos assim, ó. Ele falou, ó, lá, ali, lá e ali. São os 4 cantos, ali é a terra. Eu falei, eu não quero voltar, mas eu vi o inferno de lá de cima, aquela lavareda, aquela chama acesa. Ele falou assim, você vai ter que descer lá embaixo no abismo ainda. Eu falei, eu descer? Eu não vou descer nada. Ele falou, você vai descer porque precisa, você tem que ir contemplar a sua vida, como que está, as suas faltas. E por causa de que você está aqui? Eu falei, mas eu já estou vendo, onde está tão bonito, meu vestido está branco, meu cabelo está bonito, eu ganhei um sapato novo para me entrar aqui. Ele falou assim, não é tudo, você tem que ver as suas falhas, o que você pode fazer diante de Deus, o que você não pode fazer. Eu falei, eu não vou descer. Aí soou assim como que fosse um trovão bem forte, naquele salão enorme, que a música do céu parou. E eu olhei assim e falei, ué, por que ficou tudo quieto? O anjo falou, o rei me ordena que te desça. Eu disse, eu não vou descer mais. Ele falou assim, o rei está mandando eu te descer. Eu falei, eu não vou descer mais. Aí eu olhei assim de repente para aquele trono e vi o varão que estava sentado já levantando as mãos.
e tudo em silêncio. Aí o anjo falou, vamos, agora você tem que ir. Me pegou pelo braço e passamos pelaquela porta, assim, onde estavam os 2 varões de vigia. E eu disse, quando eu saí para fora da porta do céu, começou o cântico de novo, começou a música e eu ouvia o hino da vitória. E eu falei, anjo, que coisa mais linda que é em cima, que coisa bonita. E o anjo falou assim, eu sei, mas você tem que descer, eu vou te mostrar, é pro seu bem. Aí o anjo falou assim, vamos, me pegou pelo braço, pela mão, toda delicadeza e amor, muito carinho. E descemos. No céu tudo é delicado, tudo é maravilhoso. Aí nós descemos. Parecia que eu estava descendo assim no elevador, que eu sentia o vento bater no meu rosto, né? Eu nunca fui em Santos assim, e eu contemplei um mar muito grande, aquela água. Eu falei, olha o mar. Ele falou, eu estou vendo. Aí nós passamos as nuvens, descemos, passamos por perto do mar assim, e eu vi quando o abismo se abriu e nós entramos para dentro. Descemos para baixo da terra, fomos embora. Aí quando chegamos lá embaixo, custei para chegar, aí ele me colocou de pé, em terra firme, e o anjo desceu comigo. Aí me deparei com um portão muito grande, aquele portão de ferro, mas era grande. E eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu falei, anjo, que lugar é esse? Ele falou assim, aqui é o inferno. Você esteve no céu, viu como lá foi bom, como lá é gostoso, lá não tem morte, lá não tem choro, lá não terá sofrimento. Mas agora tu desce no inferno para tu ver por causa de que os crentes têm que ser assim, sim, não, não. Porque eu era muito mentirosa, tinha muitas fraquezas, ainda tenho, porque não sou perfeita. Então, irmãos, como eu dizia, ainda não sou perfeita, não é mesmo? Mas, então o anjo falava assim para mim, agora tu vai entrar aqui. Aí me deparei com aquele portãozão de ferro, aquele portão enorme, e eu olhei assim pro meu vestido, tinha um buraco na perna direita. Aí eu falei assim, anjo, meu vestido tá rasgado, tá aparecendo nas minhas pernas. E tampei com as mãos, porque eu fiquei com vergonha do varão. E ele falou assim, não tá rasgado teu vestido. Isso aí é uma das tuas falhas, é uma das tuas faltas. Eu falei, meu Deus, é porque eu não usava combinação. E os crentes lá no inferno que não usam combinação, as irmãs, são manequins, né? E eu falei, meu Deus, então nós temos que tampar nossas vergonhas. E eu falei, Jesus, tem misericórdia agora. Aí, de repente, quando eu tô falando com o anjo ainda, enfiou assim uma mão peluda, das unhas compridas, e rebentou assim o cadeado, aquele cadeado nas mãos assim, puxou aquela corrente e abriu aquele portãozão de ferro. E, de repente, me deparei com uma irmã que era fofoqueira igual eu e gostava de falar da vida dos outros. Era minha companheira. Aí eu falei assim, mesmo lá no inferno, irmã, o que você está fazendo aqui? Dei aquele espanto assim, apontei para ela. Aí ela falou assim, eu estou fazendo o mesmo que você. Pedi que eu queria ver minha vida como estava diante de Deus e eu já vi e estou vendo ainda. Aí veio um adversário, um inimigo daquele que Deus deu ordem para mostrar a minha vida como estava. Falou assim para mim, aquele negrão, oi, tudo bem? Sabe quem sou eu? Ele tinha uma capa preta. Eu disse, não sei quem é você. Ele falou assim, eu sou o José Mancho, José da capa. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí ele falou assim, tudo bem, crentinha? Veio ver como está a sua vida? Veio ver os crentes que estão aqui igualzinho a você? Eu falei, não, eu só quero ver a minha vida. Ele falou, eu sei que você gosta de ver a vida dos outros. Vem. Me pegou assim com aquela mão cascuda, põe uma mão no meu pescoço assim, me deu assim um safanão, me jogou para dentro do inferno. Lá no céu tudo em delicadeza, mas lá no inferno é a maior estupidez, lá ninguém tem misericórdia. Quando ele me empurrou para dentro, um diabo puxou a irmã para lá e o outro me puxou para cá. Ela foi para a esquerda, eu vim para a direita. Aí eu falei, e agora, anjo, você vai ficar aí? E o anjo disse, eu tenho que ficar, eu te espero aqui. Falei, tá bem. Aí, naquele momento, o diabo trancou a porta do inferno, me trancou dentro do inferno, trancou-me e fechou o cadeado assim, naquela corrente, deu umas voltas, aquela correntona grossa, aquele cadeadão trancou e falou assim, entra. Aí eu fui assim, e ele desfilava lá no inferno, porque aqueles tachos de fogo, gente, comecei a sentir aquele calor, comecei a escutar os gritos das pessoas vivas lá dentro, porque eu fui no salão das torturas, lá no inferno. E eu escutava, ai, tem misericórdia de mim, socorro, ai, me tira daqui,
por que que eu me desviei? Ai, me socorre. Aí eu me parei assim com um muro assim de... Parecia uma pilar de cimento, bem assim na entrada quase do inferno. O salão do inferno é enorme também. Aí eu falei, meu Deus, que tristeza. Eu olhava assim, eu via uma multidão. Aquilo, aí já não tinha pele mais no rosto. Tava assim, o fogo batia assim, queimava assim, mas eles não morrem. E um bicho se arrastando, o fogo não se apaga e um bicho que tem lá não morre. Morde as pessoas. E eu falei, meu Deus, e eu fiquei naquele desespero. Comecei a me apavorar. Ele falou, não se apavora não, crentinha. Você ainda não viu nada. Só me chamava de crentinha. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí ele falou, não clama aqui não. Que aqui dentro não pode falar desse seu Jesus. Estupidez. Aí eu comecei a clamar em espírito. Aí ele me mostrou uma moça branca, bonita. Essa moça ainda está aqui, ela está na igreja. Eu procuro ela nas igrejas que eu vou. Ela é clara, tem o cabelo preto, grisalho, assim, sabe, meio grisalho. Bate até os ombros. Então aquela moça estava presa por um gancho, um ferro espetado assim na garganta dela, espetado no muro, naquela pilastra de cimento. E embaixo dela um tacho assim que fervia, aquela lavareira de fogo que levantava, que queimava ela direto. Socorro! Me tira daqui! Quando ela me viu, ela começou a chorar e desesperada, me gritando para me socorrer ela. Eu cheguei perto daquela moça, quando eu fui para me aproximar dela, a lavareira de fogo veio assim para me queimar, eu falei, não consigo. Não posso te tirar daí. Aí aquele diabo que estava me mostrando já falou assim, somente se ela me der conta dos fios de cabelo que ela tem arrancado desse corpo. Olha pro chão. Ai, mas quando eu olhei assim, eu vi um monte de cabelo. Falei, mas da onde é isso? Ela falou assim, eu tenho que dar conta dos fios de cabelo que eu arranquei da sobrancelha, dos cabelos que eu cortei da minha cabeça, que eu fiz escova no meu cabelo. Eu rapei minhas pernas, eu depilei meus braços. E agora Jesus quer cada fio de cabelos que eu vou ter que dar conta. E eu não sei onde está. Está tudo misturado aqui, mas como que eu vou saber qual que é da sobrancelha, qual que é da perna, do braço, da cabeça? Eu falei, meu Deus, e agora eu também vou ter que dar conta? Porque eu cortei o cabelo das minhas meninas, eu cortei o meu, e eu rapo minhas pernas. Aí o diabo falou assim, dá uma olhadinha nas tuas pernas. Quando eu olhei assim, era lepra pura. Olhei debaixo dos meus braços, meu braço estava até erguido das feridas. Falei, Jesus tem misericórdia. Ele falou, não clama esse nome aqui, porque aqui você não está no céu, não. Aqui é o inferno, e ninguém tem misericórdia de ninguém. E dava aquela risada assim. Aí ele falou assim, vem, essa daí não tem jeito mais não. E a moça ficou naquele pranto só. Ela gritava desesperada, implorava, estendia as mãos para mim e eu não consegui tirar daquele gancho. Aí o diabo falou, vem aqui. Me levou assim, e ele desfilava no meio daquele inferno assim. Aquele fogo, que as lavareiras de fogo passavam, que lambia a capa dele assim, e ele passava para lá e pulava para cá, e eu atrás dele. E aquele povo gritando desesperado. Lá tem muita gente incrédula, tem conhecido que eu vi lá. Uns que já morreu, outros que estão vivos ainda. E eu falei, eu conheço essas pessoas. Ele falou, eu sei que você conhece. Mas aqui não tem jeito, quem entra aqui não sai. E eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a orar só no espírito. Aí ele falou, vem cá. Me levou assim para uma sala grande, bonita, lá no inferno. Tem beleza também. Que eu cheguei lá, vi um trono, sabe? Só que é vermelho o trono de lá. E aquele homem preto de capa vermelha sentado naquele trono, ele tem um pito na boca. Aí quando ele chegou, ele me disse assim, aí chefe, tá aí a mulher. Aí aquele chefe, que era o demônio, você falou assim pra mim, oi crentinha, tudo bem com você? Aí eu falei, tudo. Aí ele falou assim, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu queria ver minha vida, como é que estava diante de Deus. Ele falou assim, sei. Eu soube que você foi lá em cima. Eu falei assim, eu fui. Ele falou assim, eu soube também que você viu um livro lá, né, bonito, um livro que chama-se Livro da Vida, tem os nomes dos crentes, né? Eu falei, foi. Ele falou, lá é bom, não é? Eu falei, é. Ele falou assim, eu conheço lá, sabe? Você viu como lá é gostoso? Eu falei, eu vi. Lá não é bom? Eu falei, é. Ele falou assim, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei. Ele falou que aqui é o inferno. Ele falou, aqui é meu reino. Viu? Esses aqui estão sob meus domínios. Aí ele bateu palma assim e veio o secretário dele. É um diabo corcunda, manco. Quando ele chegou assim, falou, pronto, chefe, estou aqui, o que você quer?
Aí ele falou assim, mostra aí pra ela que nós também tem um livro aqui. Aí aquele homem preto, feio, que espírito imundo, pegou um livro e abriu aquele livrão vermelho assim, colocou em cima de uma mesa de pedra e falou assim, olha aí, veja aí uma coisa. Aí quando eu olhei assim, não tinha nem uma linha vazia. Aí eu falei, que é isso? Esse aí é do povo do mundo, né? Ele falou assim, não, aqui está o nome dos crentes, aqueles que dizem que é crentes, os desobedientes, os desviados. Aqui está os crentes da televisão. Você é de televisão, né, crentinha? Eu falei, eu sou. E eu gosto de assistir televisão. Ele falou assim, então, você sabe que a televisão vai daqui, não sabe? Isso daí é um meio que eu tenho de pegar os crentes. Aqueles que não são fiéis. Falei, eu gosto, sim. Eu assistia, sabe, as novelas, antes de ir para a igreja, eu não via para a igreja, não assistia essa novela da Xepa. E se não visse Globo Repórter, Bang Bang, aqueles filmes Sala Especial, eu era crente, batizado, tomava ceia. E muitas vezes deixei de tomar ceia porque eu achava que Deus estava triste comigo. Ai, como eu não sabia, né, que ele estava mesmo. Então, e ele falou assim, então, crentinha, você está gostando de ver sua vida aí, os crentes igualzinho a você? Você já mostrou para ela? Falou para aquele demônio. Ele falou, não, ainda não mostrei os crentes que estão aqui para ela, não. Só trouxeram para se apresentar, chefe. Aí ele falou assim, o diabo falou assim para mim, aquele povo lá do mundo já é meu. Eu não preciso colocar o nome deles aqui nesse livro aqui. Porque aquele lá eu estalo o dedo assim, eles estão na palma das minhas mãos. Esse livro aqui só está cheio de crente. E é crente que canta no coral, é presbítero. Isso aí são daqueles lá que eu estou tentando e estou pegando mesmo. Aí ele pegou, ligou uma tela bem grande assim, e falou assim, você quer ver como é que você está, crentinha? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, dá uma olhadinha, eu vou te mostrar a sua igreja. Aí ligou assim com uma televisão bem grande. Aí eu vi o coral, vi eu sentada no coral, eu vi a minha companheira, eu vi as irmãs na igreja, o vestido de oração, a mocidade, as crianças. Aí ele falou assim, dá uma olhadinha quando você está conversando com a sua companheira lá no coral. Aí nós sentávamos bem no primeiro banco, nós fazíamos soprando. Aí eu falava assim para ela, olha o sapato da irmã, que a irmã está entrando para dentro. Ela falava, ai, que vergonha. Eu não calço um sapato velho desse. Eu falei, nem eu. Aí a outra falava, outra de chinelo, dá uma olhada. Aí nós olhando. Aí falava assim, olha aquela jovem como está com a blusa transparente, degotada. Os tocadores hoje nem tocam direito. E ela falava, é mesmo, que escândalo. Aí o pastor olhava para nós assim, coitado lá de cima, suando de dar mensagem. Eu falava assim para ela, olha lá, a cara do pastor, ó, bocudo. Por que ele não olha para a mulher dele, né? Fica aí olhando nossas vidas. Ah, não pode nem conversar, né? Ela falava, é mesmo. E era um converseiro dentro da igreja que só o sangue de Cristo para dar poder, esse poder. Aí eu vi logo quando a irmã deu um beliscão na criança, e o diabo falou assim para ela, para mim, dá uma olhadinha quando a irmã belisca a criança, ó, dói na alma. Eu falei, meu Deus. Aí a criança começa a chorar, ela fala assim, menino danadinho. Aí veio um diabo horroroso, falou assim, pronto, chefe, sou eu danado, o que o senhor quer? Ele falou, não, só para ela te conhecer que você é o diabo que chama danado. Aí um jovem foi lá, encrencou com o outro lá fora, falou assim, caramba. Aí falou assim, ai chefe, estou aqui, o que você quer? Eu sou caramba. Aí falou, não, é só para ela te conhecer. Aí eu falei, droga. Aí veio um diabo horroroso. Falou, pronto, chefe, sou eu, droga, o que você quer? Ele falou, não, é só para ela ver. Aí eu via quando eu encrencava com meu esposo, quando eu brigava com ele. E eu falava, eu não vou dormir com você hoje, é bom mesmo, que amanhã eu consagro. Corria para dormir no tapete. Ai, meu Deus do céu. Aí o diabo falou assim, olha lá quem deita com você. Eu via aquele negrão que deitava comigo. E uma negrona que deitava com meu esposo. Uma demônia deita com o marido e o demônio deita com a mulher quando há encrenca entre o casal. Falei, meu Deus, eu não sabia disso. E ele dava uma risada do lado. Ele falava assim, olha, tem mais, né, crentinha? Não vai dar para você falar que não fez não, porque você fez, tá tudo aqui, ó. Aí eu falei, meu Deus, aí os irmãos iam cantar lá em cima e eu fazia pouco daqui de baixo, eu dava risada. Em vez de orar para coitada da irmã que ia cantar lá, eu ria, fazia pouco. E o diabo falou, tá tudo aqui, ó. Aí mostrou o grupo da mocidade. Aí falou assim, olha, aquela jovem ali é minha, aquele jovem é meu, aquela outra é minha, aquele outro é meu. Foi só mostrando. Quase a mocidade toda era dele, poucos eram que se salvavam ali. Ele falava assim, esses crentes estão aí dentro da igreja, mas estão perdendo tempo. Só está esquentando o banco, porque é todo meu, o nome dele está aqui nesse livro, ó. Não adianta. Eles não vão lá para cima, não. Eles vão perder tempo, porque eles não se consertam, o diabo falava.
Aí o diabo falou assim, vem cá, mostrou uma moça bonita pra mim, uma morenona, bonita, assim, a pele fina, mas o chifre dela era largo e rajado. Aí falou assim, vai lá e faz aquele jovem pecar. Aí a moça apareceu assim, sabe, moço? Pra você, jovem. Quando aparece aquela moça bonita na igreja que dá uma olhada assim pra você e sorri, você fala, ah, não, tem que ganhar aquela menina, meu. O outro fala, é mesmo. Vamos disputar quem que ganha aquela garota? Fala, vamos. Então, é um espírito que fica na frente para fazer você pecar. É um espírito maligno. E é o diabo que manda. O espírito do adultério. Coisa mais feia que tem. Mas ela vem muito bonita. Vem aquele prato bonito, bem arrumado. Vem na bandeja para você, sabe, jovem? Por isso, se você estiver gostando de alguém, você tem que orar a Deus e pedir para Deus confirmar, para ver se é mesmo para você casar, se é essa o senhor preparado, se é aquele o senhor preparado, viu, jovem? Não pega assim o primeiro que vem, não, porque pode ser oferta. Então eu via direitinho, aí eu vi, o diabo falou assim, aquela jovem lá, ó, tá perdendo tempo, é uma moça, agora ela se casou, da minha igreja, e ela veste uma saia amarela, justa, e ela veste uma tanga. E só a tanga só por baixo da saia, não usa combinação. E a saia tem um rachado atrás. Aí quando ela sobe no púlpito assim, o diabo acompanha. Ele ri daqui de baixo, ele fica rindo. Lá em cima ela tá cantando, ela erra nos hinos. Ela não prega direito, porque não tem unção. Tá com o mundo dentro da igreja. Aí o diabo falou assim, ó, essa daí fui eu que fiz ela vestir essa saia rachada. E essa tanga é calça do pecado. É a calcinha do adultério. Que as irmãs vestem uma roupa muito apertadinha e sai rebolando na frente dos irmãos. Tem irmãos que é espiritual, que está no espírito, não olha para isso. Mas tem outros que já está mais na carne, né? Fica olhando ali assim. Mas Deus está vendo tudo. E o diabo também, está anotando. Então, aí eu vi aquela irmã com aquele cintão grosso, assim, amarrado na cintura, que vinha desfilando para mim. Aí ele falou assim, olha, o que eu vou fazer com essas irmãs que usam o cinto grande, grosso? Eu olhava assim o cinto delas assim, e ele pegava, espeta na garganta delas e prende naquela pilaça de cimento e acende a lavareira de fogo embaixo. E as irmãs ficam sendo torturadas dia e noite. Tem umas irmãs que passam esmalte branco nas unhas. Aí o diabo falou assim pra mim, ó, você não passa esmalte nas suas unhas, mas você fala assim, olha as unhas desta irmã, toda brilhante de base. E isso aí é o maior adultério que tem, é você apontar a vida da irmã. Você não faz, mas você pratica pior do que ela, porque você fala. A língua é o membro que leva muita gente para o inferno, e vai levar muita gente para o inferno por causa da língua, vai por causa da língua. E eu falei, é mesmo, eu não sabia. Aí ele falou assim, olha lá, porque ela lá trabalha no escritório, eu tenho que pintar minhas unhas de esmalte branco, porque eu lido com o público. Outra trabalha no hospital, veste aquelas calças agarradas, aquelas enfermeiras, né? Outros vestem assim, as meninas que trabalham no escritório, no hospital, passam aqueles batons que não parece, que é da cor dos lábios. E o diabo falou assim, dá uma olhadinha. Aí eu olhava assim, a mulher olhava pra mim, aquela demônia, na figura da irmã, e só tinha os lábios de cima, o de baixo ela não tinha, parecia um monstro assim me olhando. Ele falou assim, todas aquelas que passam batom que é crente, esse batom aí transparente que não parece, vai ficar sem os lábios. E essas umas que estão com esses esmaltes nas unhas, eu vou fazer isso, ó, estende as mãos aí pra ela ver. Aí a mulher estendia a mão assim, os dedos dela eram dissipados. Não tinha nem uma ponta de dedo por causa da base. E aonde tem um anelzinho fininho também, o dedo é degolado, cortado. Aquela corrente fininha que muitas usam junto da pulseira do relógio, o pulso é degolado por causa do peso da corrente. Já falou assim, não sabe que quem amarra com as correntes sou eu? Aí Deus mostrou para mim um jovem que desviou, estou procurando esse moço, conheço ele, se eu ver. Ele está com o pescoço dissipado e não tem os lábios. Falei, por quê? Não tem a parte dos lábios de baixo. Falei, por quê? Aí o diabo falou assim, é porque ele desviou-se e colocou o cigarro na boca. Primeira coisa que ele fez. Falei, é? Ele falou, é. E essa corrente dissipou o pescoço dele porque está pesando, é a coleira do pecado. Falei, eu não sabia. Aí tem aquelas irmãs que andam na ponta do pé com aquele sapato alto, assim, que vai desfilando, assim. Aí ele falou assim, vai tudo daqui, aqui é a moda dos infernos. Aqui é a fábrica da moda, no inferno. Tudo que eu pratico aqui, essas crentes levam para dentro da igreja. E tem mais. Aquelas irmãs que ligam a televisão e falam assim, senta aqui, meu filho, vem ver um desenho, não tem problema. Até a mãe acabar de arrumar a janta para nós ir para a igreja. Ou o dia que está chovendo, seu marido não é crente, fica tudo na frente da televisão. Então, irmão, você vai ter que dar conta. Não é as crianças, não é você, porque você sabe o que você está fazendo.
E as mães que cortam as franjas das crianças vai ter que dar conta, cada fio de cabelo que você arrancar das crianças. E também, quando o diabo falou para mim assim, que quando a crente liga a televisão, ele manda essa legião de demônios. Eu vi uma legião de demônios assim do lado, ele falou, quando um crente liga a televisão dentro do seu lar, eu mando esses demônios tudo aqui para dentro do lar dele. Aí é onde o crente fica sem a paz, perde a unção, briga com a esposa, fica nervoso. Olha no relógio, já é 7 horas, 7h30, e ele está ali na frente. Não vou hoje não, porque eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Aí o diabo já te pega logo pela televisão, né? Aí não chama televisão, chama tira-visão. Então eu via isso tudo lá. As irmãs que gostam de um brochinho, sabe? Gostam de um enfeite no seu cabelo, Maria Chiquinha, Prisília. O diabo me mostrou tudinho isso lá no inferno. As irmãs que tomam comprimido, vai escutar os filhinhos chorar assim noite e dia, porque a minha irmã foi arrebatada também e viu também. Não é mentira, eu levo qualquer um lá para ver. E ela conta que as irmãs que tomam comprimido e evitam os filhos, o bebezinho vai chorar de noite na sua cabeça, irmã. E aqueles que são abortados, o bebezinho grita, mãe, 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 mãe. E a irmã vai dizer, para com isso, mas o diabo vai amarrar ela em cima de uma chapa quente, acorrentar ela ali em posição de parto. E elas vão ter que dar conta dos seus bebês. Eu falei, meu Deus. E eu vi essas coisas, essas torturas. Aí o diabo falou assim para mim, vem pra cá. Me levou assim. Aí foi me mostrar a parte dos presbíteros, pastores, diáconos, porteiros. Aí eu vi assim um porteiro que vinha com tudo do meu lado, mas de chinelo de dedo. Eu falei, irmão, eu conheço esse irmão. Aí o diabo falou assim, eu sei que você conhece ele. Ele é o porteiro da igreja. Mas ele está aqui, ele está perdendo tempo lá. Eu falei, por quê? Assim, porque em casa não dá testemunho, briga com a esposa, bate meus filhos. Lá aquele presbítero. Aí eu vi o presbítero assim, pregando que o fogo caía. Aí eu falei, mas que benção, aquele presbítero eu conheço ele. Ele falou assim, eu sei. É porque ele é uma benção mesmo que ele está aqui. Aí eu falei, é? Ele falou, é. Ele falou assim, lá em cima do púlpito, ele fala, irmãos, vamos amar nossas esposas. Mas ele não ama a dele. Ele briga, ele bate, dá mau testemunho para os filhos, para os vizinhos, depois pega a Bíblia e vem. Quando antes de casar, pega a irmã, coitada, ai meu bem, eu te amo, eu te adoro, né? Agora quando a irmã tá cheia de filho, se arruma igual a mocinha e some na frente. A irmã vai indo com um filho na barriga, uma sacola no ombro, 2 arrastando, o irmão já tá igual a mocinha sentado lá na igreja. Cadê o primeiro amor? E ele diz que ama a esposa, cadê o amor? Aonde tá? Então prega o amor, mas não pratica. E vai ficar por isso. E outras coisas mais. Aí eu vi o pastor só com toco de gravata. Eu falei, meu Deus. E o presbítero só estava com uma manga de paletó. E o diácono só tinha uma perna de uma calça. Eu falei, por que está assim? Ele falou assim, isso aí são as faltas desses crentes. Eles dizem que são crentes. E é esse que eu quero. Que se esconde atrás da Bíblia e fala assim, sou crente. Aí o diabo falou assim, você sabe que eu sou crente também? Só que o crente tem que ter um sobrenome. O diabo falou isso. E eu estou te falando isso porque aquele lá me deu ordem. Eu falei, qual é o sobrenome do crente? Que eu não sabia. Aí falou assim, é salvação. Tem que ser crente salvo. Crente eu sou também, o diabo falou. Conheço a Bíblia, conheço o céu. E acusa nós diante de Deus o dia inteiro. O diabo não para de trabalhar. E os crentes, meia hora, já está cansado. O diabo vigia mais do que nós. Que ele vigia nossas vidas e corre diante de Deus e vai nos acusar. Aí é aquela batalha, o anjo derruba ele lá, porque fala, deixa meu servo em paz. E ele fica nos acusando o nosso pecado, né? Está tudo no memorial de Deus e está no memorial de Satanás também lá embaixo. E eu falava, meu Deus, aí eu tinha muita desilusão, sabe, mãe? Eu não ia para outra igreja, minha igreja era só assembleia. Eu não vou para Deus de Amor, eu não vou para presbiteriana, eu não vou para batista, eu não vou para outra igreja porque a minha igreja é só assembleia. A Bíblia fala ficar onde foi chamado, eu entendi assim, sabe? Aí o Senhor falou comigo, não olha para a placa, porque eu não venho buscar placa, de cada dominação tirarei um pouquinho. E eu falei, meu Deus, lá no céu não tem placa, mas lá no inferno tem. Um lago quente, fervendo, muitos pastores agarrados com as placas e muitos membros grudados, dizendo, eu não saio da minha igreja, então fica na sua igreja. Porque a igreja é você, fica com a placa, porque você vai ficar, vai perecer. E eu falava, meu Deus, eu tinha divisão, era racista, fazia divisões, não juntava com qualquer grupo, até que Deus fez uma obra na minha vida, muito gloriosa. Aí eu comecei a ficar assim, abatida ali dentro, já fadigada de ver tanto sofrimento.
Aí quando Deus usa uma pessoa, às vezes a pessoa não tem dom de discernir e fala assim para outra, será que foi Deus que falou? O que você acha? Aí a outra irmã também, que tem a língua grande, fala assim, não creio naquela profecia, vamos orar. Vamos perguntar para o pastor. Chega no pastor e fala, pastor, Deus usou fulano assim, 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 falou isso e isso. O que o senhor acha? O pastor fala, irmão, vigia, vamos cuidar, né? Então, irmão, se você não tem o dom de discernir, você não abre a sua boca para julgar. Porque eu vi o castigo do crente que abria a boca lá, daquele que murmura dos dons, dos vasos, que apedreja aqueles ungidos do Senhor. Aí o diabo falou assim para aquela moça bonita, põe a sua língua para fora. Aí a moça colocou a língua para fora. A língua dela era tão grande, quando ela abriu aquele bocão assim, que aqueles dentes saíram para fora, a língua desenrolou, que bateu a ponta lá no chão. Aí ele falou assim, Satã, vem cá. Era o carrasco do inferno, chama Satã. Aí ele veio. Aquele ferro de marcar boi, muitos irmãos conhecem, um ferro assim que tinha a letra S. Aí ele esquentou aquele ferro no fogo, quando estava vermelho, igual uma brasa. E ele chegava na língua daquela demônia e ela gritava, ai, tá doendo. Aí eu falei, que é isso? Aí ele falou assim, o carrasco do inferno vai torturar os crentes que murmuram do outro aqui. E aí vai ser o castigo dos crentes que falam do outro. Vai ser o castigo daqueles que vê as coisas dentro da igreja e não sabem ficar quieto. Vai orar. Se Deus mostrou, tem que orar. Eu só estou te falando isso porque aquele lá de cima mandou. Falei, sei. Então o diabo me mostrava porque tinha autoridade, a ordem lá do céu para ele me mostrar e falar. Porque eu conto isso para os pastores e tem pastor que fala que o diabo não aponta os pecados dos crentes, não. Se ele tem a ordem de Deus, ele aponta sim, porque o diabo me mostrou e me apontou. E Deus falou que eu entrei e saí do inferno por ordem dele. Então, quando eu estava assim, já fadigada, com aquela tanta dor, aquele povo gritando, eu vi assim um grupo de jovens vindo com a Bíblia na mão, a lavareira de fogo, igual aqueles fornos de açapão, tudo aceso assim com a lavareira, o jovem joga a Bíblia do lado e entra no fogo de zóio aberto. Mas aquilo é terrível, e eu gritava assim, moça, não entra aí, moça, aqui é o inferno, moça. Não entra, moço. Aí o diabo dava uma risada e falava assim para mim, imagina, só você pode ver eles. Eles não podem te ver e nem te ouvir. Por isso que você está vendo aqui. Porque muitos você vai falar e vai se consertar. Vou perder muitos, mas eu tenho que falar. Mas aqueles que eu não pegar pela televisão, eu pego pelo adultério. Aqueles que eu não pegar pelo adultério, eu vou pegar pelas vaidades. Olha lá aquela irmã. Eu vi uma irmã que cada semana ela estava com um vestido bonito na igreja. Às vezes nós se idolatra num vestido, nós se idolatra num sapato. Isso aqui eu não dou para ninguém, porque é o mais bonito que eu tenho. Isso é idolatria. Eu via eu com a revistinha de perfume, vendendo dentro da igreja, cobrando dentro da igreja, conversando muita coisa que não era do agrado de Deus. Então eu falava assim, eu também tenho um vestido que eu gosto muito dele. Ele falava assim, então, se você tem 2, você tem que abrir a mão e dar um para aqueles que não têm. Se você tem um dinheiro a mais, pode dar um pouquinho para aqueles que não têm. Porque o Senhor não manda repartir, e eu era miserável, eu não dava nada para ninguém. Era só para mim e pronto. Tudo isso eu pude ver na televisão, lá no inferno, aquela tela. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Minha igreja nessa situação, ele falou assim, olha a sua situação. Porque eu olhava o defeito dos outros, eu não olhava o meu defeito. Aí o diabo falou assim, quando você aponta, é um para o seu Deus, um para você, um para o seu Deus, um para o seu aquele que você está acusando, e 3 para você. E eu falei, é mesmo? Então eu aprendi a ver o defeito meu e a qualidade dos irmãos. Eu aprendi isso. E agora, quando eu tenho 2 sapatos, eu já corro e peço para o Senhor, pergunto para quem quer para dar, e Jesus me orienta. Então, irmãos, me consertei em muitas coisas, sabe? Que eu não fazia, agora eu faço, né? Era vaidosa e Jesus não se agrada disso. Aí o diabo falava assim, são as mínimas coisas que muitos crentes vão ficar. E muitos vão acusar os pastores, falar, mas o pastor nunca pregou assim, e falou que era pecado. Esses pastores também vai ficar, porque eles sabem da verdade e não ensinam como deve de ser. Então, irmãos, vamos endireitar nossas veredas, né? E eu estava ali já fadigada de ver aquele sofrimento, aquela tortura, aquele povo gritando misericórdia para me tirar eles dali, eu não podia, né? Eu escutava o programa do Eli Correia, escutava Gil Gomes, tudo é derrota de Satanás. Satanás adora quando pega um crente escutando as derrotas dele. Nós temos que contar as vitórias, nós não podemos ficar escutando as derrotas do diabo. Eu era ligada num rádio, na televisão,
falava na gíria. Então, falava das vizinhas, falava das irmãs. Jesus não se agrada disso, irmão. Jesus não quer isso. Aí eu estava muito assim, apavorada de ver aquele sofrimento, que eu fiquei mais de semanas com aqueles gritos na cabeça, com as pessoas gritando. E eu estou procurando as pessoas, porque eu já viajei para muitos lugares e tenho contado. Já encontrei muitas pessoas que eu vi lá e falei para eles que eu vi lá no inferno, no lugarzinho deles, eu vi tudo. Cada parede do inferno tem um gancho com um crente esperando e uma lavareira. Aí o diabo falou assim, vem ver o seu lugarzinho. Aí me desceu assim para um lugar, fui lá perto do oásis. Quando os irmãos viram um estudo bíblico, os irmãos desenhar assim, céu, inferno, oásis, eu fui lá perto. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. De quem essa chama está acesa de fogo? Ele falou assim, esse gancho aqui é para você, sua crentinha. Se você não subir para lá, não for lá em cima onde você foi, o seu canto é esse aqui, ó. Você vai ser torturado aqui, nessa chama de fogo. E eu vi o gancho que me espera no inferno. E eu vi a coroa também lá em cima, né? Então, eu tenho que lutar para mim não ir para o inferno. E eu falei, meu Deus, tenha de misericórdia de mim. Porque eu fiz um propósito com Deus. Se Deus me der a vitória, que eu colocaria minha vida no altar dele, né? Então eu sei que se eu não for para o céu, eu vou para o inferno, porque eu já contemplei o inferno. Lá é terrível. Lá grita dia e noite, as torturas não têm fim. Aí o diabo falava assim para mim, bom, agora você vai sair. Vai, conserta, leva um recado para os desviados. Fala para eles que os que mais vai sofrer aqui são os desviados e os jovens. E as mulheres assim, eu vou deixar para impedir o fruto de nascerem. Vai vir tudo para cá, porque conhece a verdade. Os ímpios estão lá no mundo, é meu. Aqui já tem muitos ímpios que eu trouxe, ó. E mostrou, eu vi vizinha, jovem, sabe, mulher, moço, assim, moço. Eu vi lá e eu conheço. E ele falou assim, então, você vai, que os macumbeiros são cavalos do diabo lá, né? Mas eu ainda posso falar, pregar, e os macumbeiros, uns aceitam. Um se converteu já até, um pai de santo que eu ganhei para Jesus, chama irmão Arlindo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. E sinto seu final se aproximar. Os anos que eu moro nesta terra, aqui minha alma achou onde habitar. Eu tenho uma casinha já bem gasta, que um dia em breve hei aqui deixar. E quando for levado a outra morada, pra sempre com o Senhor hei de ficar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma casinha que está velha, um dia o carpinteiro há de vir reconstruir fazendo outra nova, pra nunca mais deixar de existir. Não sei os anos que desabitada a minha casa aqui há de ficar, porém ela será daqui tirada e
jamais aqui vou habitar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma igrejinha nesta vida, com gozo sempre louvo ao meu Senhor, e juntos com os santos reunidos, orando e esperando o Salvador, um dia assim virá nos resgatar. Não mais minha igrejinha aqui será, Jesus promete nos arrebatar pra junto da sua glória celestial. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição.